Boa tarde. Só prestar uma atenção aqui, beleza. Muito bem. Vamos dar início, então, à nossa segunda live, né, da aula 2 sobre gerenciamento de produção. Para começar com os avisos, a fase 1 e 2, dia 5 de outubro vai abrir a atividade avaliativa, e no dia 5 de outubro também vai abrir a atividade avaliativa da fase 3 e 4. Ali no calendário está mostrando que o dia 21 apenas de novembro, mas já vai abrir no dia 5 de outubro. Então fiquem atentos e façam o quanto antes. Não deixe para a última hora, lembrando que dia 21 de novembro é uma segunda-feira e pode não dar tempo, e aí já viu, né? A avaliação global presencial vai acontecer no dia 25 de novembro. Se tiver alguma alteração nessa data, a gente avisa. O fórum de debate vai abrir no dia 6 de outubro e fica aberto dia 21 de novembro. A nota extra do fórum de debate, que é 10 pontos, vai em cima da avaliação global. Bom, então, a fase 1 e 2 vale 20 pontos, a fase 3 e 4 ali, atividades, né, vale mais 20, a avaliação global vale 60. E o fórum vale 10 em cima da avaliação global. Bom, a nossa próxima live vai ser no dia 5 de 10 e a última vai ser no dia 9 do 11. Bom, então vamos falar um pouquinho de gerenciamento de produção. Vamos falar um pouquinho aqui sobre lead time, talk time, tempo de ciclo, né? Então, conceitos fundamentais, né? Conceitos que a gente deve memorizar aí para se cai uma questãozinha lá, o que é sistema teórico de produção, né? Então, tem que ter esses conceitos para sinalizar a resposta correta, ficar atento a esses detalhezinhos. No sistema Toyota de produção, o fluxo de materiais é linear e ordenado por meio do sistema Kanban, em que cada célula de produção é conectada com uma outra, adotando um fluxo de produção na linha de montagem. Então, o sistema de produção proporciona um aumento da produtividade, diminuindo os custos e evitando desperdícios dos recursos da produção, de modo que eleva o nível de qualidade e a eficiência da indústria como um todo. Então, a definição correta seria o sistema Toyota de produção prioriza a melhoria contínua, qualidade, flexibilidade e relevância dos recursos humanos, todas as características que influenciam a variável de tempo. Então, memorizar isso sobre a Toyota, né? Então, Sistema Toyota de Produção, o STP. Vamos falar de outros aí. O que é o lead time? É uma tradução literal, né, que significa tempo de espera. Ou seja, é um padrão de medida no sistema de manufatura que compreende o tempo decorrido entre o início e o final do processo de transformação da matéria-prima em produto acabado. Então, desde que você tenha a matéria-prima até o produto prontinho, isso chama-se lead time, né? Tempo de espera que esse produto vai ter. Os tempos que compõem o lead time estão relacionados às perdas de produção. Os tempos que compõem o lead time estão relacionados às perdas de produção, né? O sistema teórico de produção identifica esses 7 tipos de perdas listadas a seguir. Então, nós vamos falar aqui dos 7 tipos de perdas que podem acontecer no sistema Toyota de produção. Superprodução, tá? Superprodução é um desperdício que a gente considera. Esperar, matéria-prima esperando é prejuízo. Né? Transporte, processamento, estoque, desperdícios no movimento, né? Você tem produto numa linha e precisa fazer um reajuste, um ajuste. Isso está fora do escopo, né? Desperdício na elaboração de produtos defeituosos, ó. Fazer como eu disse, uma modificação na tua linha de produção, né? Então, isso tudo, segundo o sistema de produção, significa, identifica como em 7 tipos de perdas, né? Dentro do STP.
Talk time, né? Então, termo de origem alemã que significa compasso ou ritmo. É definido como o ritmo de produção necessária e o tempo disponível da produção. Tempo de ciclo. O tempo de ciclo é definido como o período decorrente no início ao término de uma atividade em uma estação de trabalho, repetindo diversas vezes na linha de produção, desconsiderando possíveis paradas não programadas. Então, você tem várias pessoas fazendo várias funções dentro de uma linha de produção, né? E aí, ele coloca aqui algumas funções. O tempo unitário ou padrão, que é o tempo de processamento de cada posto ou célula de produção. Então, nós temos aqui 5 operários fazendo tarefas, né? Número de operadores no posto ou na célula de produção. 5 operários, cada um fazendo uma função. Ó, tá? A primeiro vai levar 10 segundos, o segundo 22, o terceiro 50 segundos, o quarto 30 segundos e o quinto 15 segundos. Né? Então, isso aqui vai gerar um estudo. Ele vai falar da seguinte forma, ó, forma uma tabelinha aqui. Observar a figura 2, né? E vemos que podemos realizar a soma do tempo total de todas as tarefas, que é de 127 segundos. Temos que somar tudo isso aqui, 127 segundos. Ou 2 minutos e 12 segundos. E que a terceira operação é a que demora mais tempo para ser realizada, de modo que é necessário criar uma estação própria para realizá-la. Então aqui tem 50, aqui leva quase 1 minuto, tá? Quase 1 minuto para fazer essa tarefa. Enquanto alguns levam 10, outros levam 22, então esse aqui leva 50. Então é bem provável, para não dar problema na linha, ficar parada, até chegar o produto nesse aqui e seguir adiante, é bem provável que ele faça aqui uma linha aqui e outra aqui, ó. Quer ver? Então vamos lá. Assim seria possível criar uma nova configuração, dividindo uma única estação de trabalho em 3, com um tempo de ciclo de 50 segundos na operação, conforme o quadro. Então, a primeira estação de trabalho ela vai envolver 2 tarefas, a número 1 e a número 2, que vai levar 32 segundos. Tempo ocioso, 18 segundos, né? Para atingir, para mandar para o próximo. Ó. Tá? Então, segunda estação, só a tarefa 3. Tempo de trabalho, 50 segundos. Tudo bem, então, não vai ter tempo ocioso, 0 segundos. Ó. E a estação de trabalho 3 vai envolver as tarefas 4 e 5, que vai levar 45 segundos. Para 50 ali, ó, os 5 segundos ocioso, né? Agora, você não tem mais 2 minutos, né, para fazer. Você vai ter o máximo de 50 segundos uma tarefa aqui, enquanto as outras vão realizando e vão mandando para cá. Ó. Tá vendo? Então, cada vez que você produzir 3 produtos aqui, você vai acumular para cá. Então, talvez colocar mais um colaborador para trabalhar na fase 3 aqui, ó, na tarefa 3. Então, você acaba tendo que esse tempo ocioso aqui você elimina. Você passa para cá, em 32 segundos ele faz uma tarefa, em 64 segundos eles fazem 2, vão passar para cá, isso aqui demora um pouquinho mais, vai acabar o tempo ocioso de todos. Né? Todo um estudo que você pode fazer em cima de cada etapa. Mas essa é a primeiro estudo que ele faz aqui, tá? Bom, o que é um nós estamos falando de definição primeiro, né? Então, o que é um just time, né? Também referido como JIT. É uma expressão americana que foi inserida no sistema de produção por conta do modelo de sistema Toyota de produção. Em tradução literal significa, desculpe, em tradução literal, né, just in time significa na hora certa. O que significa que, numa linha de montagem, os recursos necessários para a produção deverão ser disponibilizados apenas em quantidades necessárias no momento correto, né, evitando desperdícios. Just in case.
também referido como JIT. É uma expressão americana, assim como just in time, é uma tradução literal que significa apenas no caso de. Trata-se, portanto, de garantir que haja os recursos necessários para assegurar que as demandas sejam atendidas caso algo ocorra fora do programado no sistema produtivo. Ele já está prevendo algum problema, e aí, caso apenas no caso de alguma coisa, ele já vai ter aqui uma ferramenta para resolver esses problemas. Diferentemente do sistema just-in-time, o just-in-case necessita que a produção se mantenha de acordo com a capacidade de produção do sistema, ditando o ritmo para as demais estações. Dessa forma, o resultado será a produção em grandes lotes, gerando um aumento desnecessário dos estoques e aumento do lead time. A metodologia just-in-case deve ser aplicada, portanto, em organizações que priorizam atender a demanda do mercado de forma imediata ou que necessitam de capacidade plena do sistema produtivo. Se você fabrica um produto e esse produto ele fica estocado, não tem por que você implantar uma filosofia dessa. Agora, se você só vende o produto quando você só faz o produto quando ele já está vendido, aí você precisa de um curto espaço de tempo para produção para entregar esse produto. Então, você precisa da implantação dessa filosofia, desse sistema, tanto just in time quanto just in case. Né? Introdução à filosofia de Henry Ford. Né? Quem foi Henry Ford? Né? Então, para a gente entender o gerenciamento de produção aqui, a gente precisa entender um pouquinho sobre Henry Ford. No livro tem mais informações, eu vou resumir aqui alguma coisa. Ford nasceu em 1863, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele foi um empreendedor que revolucionou o mercado de automóveis, não apenas com a fabricação de carros, mas com uma metodologia própria de produção. Ele não foi o cara que criou o carro, mas ele inventou a produção de carro diferenciada. Né? Ford, então, com 13 anos, em um passeio com seu pai em uma carroça, iniciou sua obsessão por carros sem cavalos, quando avistou uma máquina a vapor. Desde então, Ford buscou adquirir conhecimento para desenvolver o carro movido a gasolina, né, a combustão, e por volta de 1896, incentivado por Thomas Edison, inventor da lâmpada, inventor de muita coisa aí, conseguiu construir um automóvel com um mecanismo simples, leve e de fácil montagem. Desde o início, Ford focou em criar modelos simples e que fossem acessíveis a todos, não apenas aos ricos. Assim nasceu o modelo T, também conhecido como Tin Lizzy. Tá? Quando Ford pensou em modelos simples, ele tinha em mente conceitos antes não explorados por alguns fabricantes, como custo de produção, tempo, confiabilidade, velocidade da produção, não do veículo, qualidade, flexibilização, inovação e diversidade de produtos. Por exemplo, em um ajustamento da linha de produto do modelo T, Ford conseguiu reduzir o tempo de montagem do chassi de 14 horas para 33 minutos. Olha lá, tabelinha aqui, ó, tá? Somando, aí os 2 minutos, né? Se você focar só nessa tarefa aqui, você tem 50 segundos. Então, resolvendo um produto, quando inicia o primeiro lá, o último já está pronto aqui. Então, o máximo que vai ficar é 50 segundos. É fazer os estudos das linhas de produção. Se você deixa aqui parado aqui 10 segundos, depois aqui 22, mais 50, vai somar tudo no final, 2 e 12, né? Se você fizer por ciclo, separando, o máximo que vai ter é 50 segundos. Então, a cada 50 segundos, você vai ter um produto saindo, né? Então, você reduz o máximo possível aí, que foi o que Ford fez, e conseguiu reduzir aqui ó, de 14 horas para 33 minutos na linha de produção. Tá? E aqui ele deixa bem claro, né, que Ford focou na produção de carros para a população de modo geral, não apenas para os ricos, né? Fala aqui em algum momento, né? Ele produziu carro para todos. Ford baixou os custos de, olha só, de $850 por unidade, né,
para $290. Olha só, em 1908, fabricar o carro modelo T custava $850. Tá? Em 1925, custava $290, com a economia de baixar de 14 horas para 33 minutos, né? E outras coisas que ele fez, né? Isso aqui está dando só um exemplo, né? Então, outras coisas que ele fez na linha de montagem, fazendo com que, equacionando tudo isso, ele conseguiu economizar todos esses valores aqui em 15, 17 anos. Né? Em vez de aumentar, ele diminuiu o valor do modelo T, né? Bom, modelo econômico de Ford, né? Custos mais baixos requerem maior volume de vendas, né? Para fazer isso, é lógico que ele tinha que vender bastante. Ele acabou vendendo. E Henry Ford estava ciente disso. A filosofia de Ford marcou o que hoje conhecemos como produção em massa, né? Tema de produção em massa. A produção em massa marcou a teoria clássica da administração. Aí tem Taylor, aí tem outros grandes estudiosos. Taylor, principalmente, foi um dos grandes estudiosos dessas linhas de produção. As economias de produção em larga escala permitem que os custos fixos se distribuam em um grande volume, demonstrando que todos os custos, e não apenas os de produção, declinam a um ritmo dado à medida que o volume aumenta. Né? Então, a aplicação desses métodos proporcionou que Ford diminuísse os custos e, por consequência, seus preços frente ao mercado da concorrência, aumentando a qualidade e agregando valor aos clientes, que buscavam satisfazer suas necessidades e obter benefícios a preços mais acessíveis. Tá? Então, a linha de produção do Ford, né, por meio de equipe de engenheiros de produção com destaque para Charles Sorensen, 1881-1968, introduziu o princípio de fluxo de produção como linha de montagem para o modelo T. Pela reorganização funcional das atividades da fábrica, o princípio do fluxo se referia à divisão do trabalho na fabricação e na montagem de determinado produto. A produção dos modelos da Ford ocorreu sequencialmente em linha reta, com peças pequenas que eram transportadas por correias automáticas. Então, começava com uma peça no início da produção e lá no final saía o, o carro. Na produção em linha, os produtos são padronizados e produzidos em uma sequência regular de operações, com etapas balanceadas para que uma não atrase a outra. Então, havia a falta de uma peça, não saía mais carro lá na ponta. Ou então, um operário tinha que ir no banheiro, parava toda a produção. Então, esse era o problema da linha de produção em massa, né? Então, linha reta. Ou seja, a produção se realiza por meio de dois ou mais processos, de forma que a produção terminada é um processo que constitui total ou parcialmente o material direto do processo seguinte, como você pode verificar aqui na figura 4. Ó. Você tem o setor de estampagem, setor de pintura, setor de montagem. Ó. Então, você pegava as chapas, prensava as chapas, ia para a pintura, ia para a montagem. Tá? Se você não tinha chapa, não tinha pintura, não tinha montagem. Tá? Mesmo que você tivesse um material já pintado, não fazia montagem, porque você não tinha uma sequência. Então, essa é a produção em linha que falava. Né? Então, aqui está o carro. Ó. Ele definiu em três partes. Né? Pegar as chapas, prensar, pintar e montar. Tá? Não tinha uma estocagem de material. Você não pegava a chapa e estocava, depois pintava e estocava, né? Agora eu vou pegar primeiro porque o modelo T sempre era preto, não tinha outra cor. Todos os carros eram pretos, eram todos iguais. Então, né, essa era a facilidade que o Ford tinha, né? A origem do sistema Toyota de produção, né? Então, por que
surgiu o sistema Toyota, né? Então vamos estudar um pouquinho como que nasceu, né, essa ideia. Antes de tratarmos da origem do STP, né, Sistema Toyota de Produção, é fundamental apresentarmos o contexto que aconteceu antecedeu a origem da própria indústria automobilística, né? Então, Kishiro Toyoda, veja só, a empresa é Toyota, mas o dono era Kishiro Toyoda, dá no final, né? Em 1894, nasceu 1894 e morreu em 1900 e... Tá faltando um dado aí. Bom, enfim, morreu no século passado agora, né? Em 1894, um pouquinho mais novo que o Ford, né? O Kishiro Toyoda. Então, é o nome do fundador da Toyota. Seu envolvimento com o sistema de produção teve início ainda na sua adolescência, né? De acordo com Licker. Toyoda aprendeu carpintaria com seu pai e finalmente aplicou sua habilidade na criação e construção de máquinas de fiar de madeira. Então, veja só, ele não construía carro. O pai dele tinha uma empresa de fios, né? Fabricava fios, né? Era uma empresa de tecelagem. Em 1884, começou a produzir teares mais baratos, né? Antes do Kishiro nascer, o pai dele produzia tecidos aí, né? Mas que funcionavam melhor do que existentes na época. Ele produzia os teares, né? E fazia mais barato e tal, com uma tecnologia melhor. Então, Kishiro Toyoda era um jovem à frente de seu tempo. Assim, logo os seus teares ficaram famosos por apresentarem novas funções, como um mecanismo que paralisava o tear assim que o fio partisse, né? Às vezes o fio quebrava, né? Rompia o fio e os teares ficavam produzindo ainda e criando um produto sem fazer o rolo, sem criar um tecido. Então, era prejuízo. Então, quando quebrava um fio, as máquinas paravam, não produziam mais, até alguém ir lá e refazer essa emenda. E aí as máquinas começaram a produzir novamente. Observe que esse é o conceito do dispositivo Poka-Yoke, tá vendo? Que é o que acontece hoje nas máquinas. Quando tem um problema, tudo para, até alguém solucionar aquele problema e aí continua. Implementando no STP e considerado um dos fundamentos da produção enxuta, né? Antes de ele entrar na parte de automóveis, ele já tinha o sistema Toyota de produção, né? Ele já tinha algumas coisas que ele introduziu na empresa de tear do pai dele. De acordo com o site da Toyota, né, então, a história da Toyota iniciou em 1937, com a fundação da Toyota Motors Limitada, né? Então, documentos da próprio site informam isso, né? Mas foi a partir da década de 70 que houve um grande boom quando a empresa começou a ser notada em um contexto internacional ao apresentar ao mundo o seu modelo de produção automobilística com o padrão de qualidade inovador e diferenciado da produção de automóveis. Bom, por que foi em 1937 e só em 1970 que eles fizeram? Então, em 37, né, Kishiro foi para os Estados Unidos conhecer, acho que até vai falar alguma coisa ali depois. Ele foi conhecer toda a linha de produção americana, né? Acabou indo na Ford, do sistema Toyota de produção, e ele também foi visitar os grandes supermercados, né? Foi quando surgiu os grandes mercados nos Estados Unidos, que chamavam de supermercado. Ele viu o grande desperdício de comida, né? Japonês não desperdiça comida, né? Tem toda uma cultura quanto a isso, e ele viu o grande desperdício de comida no Japão, nos Estados Unidos, e retornou para o Japão, e imediatamente ele aplicou toda essa não qualidade em relação a esses produtos que os americanos tinham, né? O americano ele produzia, estava dando errado, não sei, vamos produzir, o negócio é produzir e vender. E ele tinha uma mentalidade diferenciada, não é só produzir, a gente precisa ter qualidade e evitar desperdício, que era o Okayoke, principalmente lá que ele já tinha, né? E outros sistemas que ele adotava na tecelagem. E introduziu isso
nas empresas do pai dele e também fundou a Toyota, né? Que aí não era mais Toyota, o nome da família, era Toyota Carros, a empresa Toyota de motores, que nasceu em 1937 e começou a produzir automóveis também. Né? Toyota já entrou com sistema de qualidade total, né? Sistema Toyota de produção, vamos dizer assim. Né? Então, só que foi só em 1970 que isso virou um boom aí no grande mercado, porque depois teve as guerras, tal, e aí comercialização internas, e quando começou a comercializar externamente, começaram a perceber essa diferenciação. Né? Então, continuando, a Toyota aperfeiçoava o STP desde a Segunda Guerra Mundial, estabelecendo uma linha de produção que considera o elemento qualidade como prioridade, número um da empresa. Toda organização é envolvida na produção, que é cada vez mais focada em gerar valor para os consumidores, a ofertar para o mercado produtos aprovados por um severo controle de qualidade. Assim, no STP, a melhoria contínua é uma filosofia irrefutável que faz parte do DNA dessa empresa. O próprio Onro, não sei como é que pronuncia isso, né? Em 1997, explica que a melhoria contínua deve ser baseada em dois grandes princípios que se complementam: eliminação de desperdícios e, consequentemente, a redução dos custos. A aplicabilidade do sistema Toyota de produção a outras indústrias. Então, isso foi difundindo a outras indústrias. Né? Antes de nos aprofundarmos na aplicação do STP em diferentes tipos de indústrias, é importante que se compreenda que o sistema de produção enxuta aplicado por meio do STP foi um avanço significativo na literatura sobre sistemas de produção e até mesmo sobre gestão de modo geral. Os pilares do STP se tornaram tão impactantes no sentido positivo que empresas de outros segmentos passaram a aplicar seus conceitos e práticas, principalmente por causa da relação preço, custo e lucro no cenário contemporâneo. Né? Então, hoje, se fala em sistema Toyota de produção, não se aplica apenas à automobilística, né? A tudo, comércio, varejo, indústria de todos os setores. Então, foi mais além. Né? E a Hyundai, como que a Hyundai aplicou isso? Né? Então, como a Hyundai tentou copiar a Toyota? STP, Sistema Toyota de Produção, se dissimou, né, da Toyota para outras montadoras e outras indústrias em todo o mundo, por meio de diferentes formas, como transplantes, just ventures, aprendizados imitativos e consultorias. Né? Então, vários engenheiros da Toyota foram aplicar contratados por outras organizações. Um deles foi para Hyundai. Né? As montadoras coreanas não a Hyundai é coreana, né? Então, as montadoras coreanas não são exceções na tentativa de adotar o STP, a fim de aumentar sua eficiência operacional e competitividade comercial. O sistema Toyota foi uma referência para as coreanas que viam a rival japonesa como um modelo exemplar, uma vez que havia feito incursões bem-sucedidas nos mercados globais. No entanto, nas montadoras coreanas, o STP não foi adotado da mesma forma que no Japão, pois foi implementado de modo distinto por conta de razões sociocontextuais e organizacionais, focalizando no aumento da competitividade e no acesso aos mercados externos. A Hyundai tentou a implantação do STP pela primeira vez, contratando Seiyu Arai em 1976. Ele havia trabalhado para a Mitsubishi e tinha ampla experiência por ter aprendido diretamente com Taishi Oho, né, que foi o idealizador do STP. Arai desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do sistema Hyundai de produção, SHP, olha só, já surgiu outra sigla aqui, ó, Sistema Hyundai de Produção, incentivando os engenheiros a adotar os principais elementos estruturais do sistema Toyota e ressaltando a necessidade de erradicar o desperdício do chão de fábrica. Quer dizer,
eles melhoraram o sistema Toyota de produção. O que já era bom ficou melhor ainda, né? Então, vamos ver o que eles fizeram. Então, características do SHP, Sistema Hyundai de Produção. Caracterizado por dois elementos básicos. Primeiro, a produção modular e segundo, uma forma diferente de gestão das relações trabalhistas quando comparado ao sistema Toyota. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi um elemento de modular. Então, fabricavam 5 carros. Esses 5 carros tinham pelo menos, vamos lá, não sei as porcentagens, mas 50% de peças ou acabamentos iguais. Então, tudo era igual nos 5 carros. O que diferenciava era a imagem externa, mas quando você falava de fazer os cabos elétricos, né, que iam para as lâmpadas, pisca-pisca, essas coisas todas, eram todos iguais. Então, eles tinham modular, era tudo igual para todos os veículos. Qualidade, preservando a qualidade, né, igual para todos. Então, você fazia só, tinha uma linha de produção, agora não era mais uma linha, era eram várias linhas, então tinha uma linha que produzia os produtos iguais, e depois destinava para outras 5 linhas, vamos supor, de 5 carros diferentes. Não sei esses números, esses pontuações, mas um exemplo, né? Vinha uma linha produzindo produtos e outras que se difundiam em outras 5 linhas para fazer o produto final. E lógico, e também fazia um diferencial com os trabalhos, né, os trabalhadores, os colaboradores, que não eram japoneses, eram coreanos, eram diferentes, então se adaptaram a esses trabalhadores, né, com leis, normas e seguranças, com esses trabalhadores, e em função disso, criaram então o SHP. Em primeiro lugar, o termo módulo remete à integração de várias peças ou componentes. Sendo assim, a produção modular se baseia no envio de módulos do fornecedor do módulo para a fábrica. Então, não era mais que nem a Ford, né, no início do século, que produzia dentro de um único barracão todo o carro, fazia tudo uma única linha. Isso agora vinha de fornecedores, de terceirizados, né? Nesse cenário, a montagem dos componentes nos módulos é realizada pelo fornecedor e o envio é feito para a montadora. Então, praticamente foi criada aí a montadora. Não que a Toyota já não tenha criado a montadora, vamos dizer assim, mas ela se difundiu na Hyundai. Diferenças e semelhança entre o STP e o SHP. Então, vamos lá. Enquanto o STP é norteado pela produção baseada no controle do processo, pelo JIT e pela utilização flexível da mão de obra, o SHP utiliza um controle de processos centralizado, orientado pela tecnologia da informação. Então, lembrando que a Toyota, a coreana, ela veio depois dos anos 80, então já tinha um pouco mais de facilidade nas informações, né? No aspecto técnico, ambos sistemas têm buscado a redução do custo operacional, embora de forma diferente. Então, elas são iguais no que elas buscam redução de custo, porém com formas diferenciadas, né? A distinção mais crucial entre eles pode ser observada na forma de utilização das capacidades dos trabalhadores, pois o SHP incentiva a inovação no local de trabalho e no controle de operações pelos seus engenheiros, em vez de utilizar a capacidade de envolvimento dos trabalhadores, o que é destacado pelo STP. Então, olha a cultura de cada um aqui, ó. O japonês, ele se envolve, ele trabalha, ele defende a empresa dele, né? É algo que já vem lá do século XIX, né? Alguma coisa nesse sentido, e é uma cultura japonesa. Como o coreano não tem essa cultura tão forte quanto o japonês, então a SHP tem uma forma de premiar eles a cada vez que eles fazem melhorias no sistema contínuo da produção. Bom, gente, para a fase 2, era isso que eu tinha para falar para vocês. Bem, eu fico por aqui. Qualquer dúvida,
procure lá no Fale com o Tutor. E até dia 5, então, né, que é a nossa próxima live, tá bom? Bons estudos.